Queridos e queridas em Cristo Jesus, se eu tivesse que dar um título a esse breve momento de reflexão, eu diria: tenha identidade de servo. Eu gosto sempre de meditar quando nós lemos um texto desse, em algumas trajetórias da nossa vida, do nosso comportamento diário, nós vamos acumulando para nós algumas identidades. Por exemplo, tem algumas pessoas que são conhecidas, né, ou são chamadas, não sei se carinhosamente, é a identidade que a pessoa passa, pelo time que torce. Você já viu? Alguém que chega na padaria e aí o atendente pergunta: e aí, palmeirense, tudo bem? Aqui acho que não tem palmeirense, né? Quando não é, e aí, corintiano, tudo bem? Corintiano deve ter, né? Então, algumas pessoas são conhecidas pelo codinome do time que torce. Às vezes você está chegando em casa e aí o vizinho fala: e aí, São Paulino? E às vezes, quando é São Paulino, tem que ter cuidado, viu, gente? Porque pode ser uma mensagem subliminar. Mas nós que servimos ao Senhor, devemos passar, transmitir uma outra identidade às pessoas que nos conhecem. E aí eu pergunto a você que diz que é servo do Senhor: aonde você mora, aonde você frequenta, você é conhecido como o quê? As pessoas te chamam de corintiano? De São Paulino? Pastor, eu aceitei Jesus recentemente, ainda me chamam de São Paulino. Não se preocupe, Jesus vai mudar a sua identidade. Qual é a sua identidade? Quais são as características espirituais que você demonstra para que as pessoas te conheçam com essas características espirituais? Samuel tinha uma identidade de servo. E nós vamos aqui rapidinho aprender algumas lições com o jovem Samuel, que nós precisamos na nossa trajetória cristã incorporar essas identidades que denotam em nós o perfil de servo do Senhor Jesus, de servo de Deus. Se você der uma olhadinha no capítulo 3, no versículo de número 1, o versículo começa dizendo que o jovem Samuel servia. Isso quer dizer que ele tinha uma função que estava atrelada à pessoa do jovem Samuel, que era servir. Ele servia a um líder. O nome do líder era Eli. Glória a Deus. A Bíblia diz que a palavra do Senhor era raríssima naquele tempo. Se ele tinha uma identidade de servo, nós já precisamos começar a entender que Deus tem facilidade de se comunicar com quem é servo. Eu vou repetir isso aqui. Deus tem facilidade de se comunicar com quem é servo. Você tem sido um servo de Deus? Ou tem sido um servo das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos? O que me chama a atenção é que no versículo de número 3, a Bíblia diz que ele se deitou no seu lugar. Engraçado isso aqui, né, gente? Samuel tinha um lugar certo para se deitar, perto da arca, perto da presença de Deus. Samuel dormia perto da presença de Deus. Você conhece alguém que não consegue sentir a presença de Deus em casa? É complicado, né? Porque nesse momento em que as pessoas ficam com medo de vir à igreja, se não conseguir sentir a presença de Deus em casa, é por isso que é bom vir orar no templo. Quando você vem ao templo, a facilidade que você tem de sentir a presença do Senhor aqui é a mesma que você tem de sentir em casa? Será se nós estamos como Samuel, dormindo juntinho da presença de Deus? É para nós refletirmos. O Senhor quer fazer algo extraordinário nas nossas vidas,
Mas para isso a característica de servo precisa estar incorporada em nós, de tal modo que sejamos capazes de dizer como Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a identidade de um servo. No versículo 4, Deus chama o menino. Sabe por que Deus chama o menino? Porque ele servia. E como eu disse antes, seja um servo do Senhor, com identidade de servo, e Deus te chamará. Você só precisa ser servo, e o Senhor vai te chamar para coisas extraordinárias. Aí tem gente que fala assim: mas a gente não está nem podendo pregar nessa época. O chamado do Senhor vai muito além de pregar. Aliás, a maior pregação é essa que você mostra para as pessoas que estão ao seu lado, sem sequer usar a sua voz. Interessante que quando Deus chama, Samuel confunde a voz de Deus com a voz de Eli. Você sabe por que é que Samuel confunde? Porque faltava instrução a Samuel. E quando Samuel corre até o seu líder instrui. E ele diz: olha, se por acaso alguém te chamar, responde: fala que o teu servo ouve. Eu queria perguntar a você: você acata as orientações do seu líder? Você é servo suficiente para acatar as orientações do seu pastor, do seu líder? Samuel era servo suficiente para acatar as orientações da liderança. Ou será que você é daquele tipo que acha que já sabe tudo e não precisa fazer conforme a sua liderança instrui? É por isso, Samuel volta, se deita e ele foi para o seu lugar. Versículo de número 9. Ele foi para o seu lugar. Você sabia que servo tem lugar? Servo tem lugar. E eu vou dizer aqui 5 lugares que servo tem. Servo tem lugar para adorar a Deus. Servo tem lugar para servir. Servo tem lugar para congregar. Servo tem lugar para devolver o dízimo. E nessa época, os servos estão todos devolvendo o dízimo e ofertando. Porque a pandemia não lhes roubou a característica de servo. Amém? Coisa linda, não? Inclusive, servo tem lugar no céu. Essa é a melhor parte. Obedecer te conduz ao céu. Versículo de número 10, para nós encerrarmos. Então veio o Senhor, versículo 10, e ali esteve. Está escrito aí. Gente, isso é fantástico. Porque Samuel vai ao seu quarto, ele retorna ao seu quarto, isso é, ele volta para a sua intimidade, e Deus vem na sua intimidade, e ali permanece. Deus vem na intimidade de Samuel, e ali permanece. Se Deus visitar a sua intimidade, Deus tem motivos para permanecer nela? Será que quando Deus visita a nossa intimidade, Deus tem razões suficientes para permanecer conosco na nossa intimidade? Ou será que a nossa intimidade tomou algum rumo que não pode comportar a presença de Deus? Pensa nisso. Servo tem lugar reservado para Deus em sua intimidade. De modo que Deus visita a sua intimidade e eles são um só. Porque ele é servo suficiente para receber a presença de Deus. Glória a Deus. Se for o caso, faz como Jesus disse. Entra no seu quarto e ora. Teu Pai, que está em secreto, te recompensará. Mas não deixe que a sua intimidade seja corrompida. A sua intimidade, só quem sabe dela é você e Deus. Deus deseja
estar contigo na sua intimidade, para selar um acordo até a eternidade. Versículo de número 10, parte B do versículo, é lindo. Samuel fala, quando Samuel ouve a voz de Deus, ele responde: fala, porque o teu servo ouve. Olha isso aqui, gente. Eli disse o seguinte: Samuel, se alguém falar contigo novamente, você vai responder o seguinte: fala, porque o teu servo ouve. Samuel volta e faz exatamente como Eli lhe orientou. Esse é o perfil de quem tem a identidade de servo. Ele faz exatamente como o seu líder lhe orienta. Que às vezes, como líder, nós até orientamos e a pessoa diz amém, mas na hora de executar. Então Samuel tinha essa identidade de servo. Glória a Deus. Você tem feito o que o seu líder tem dito? Ou você é daqueles que não levam em consideração as orientações dos seus líderes? Característica de servo, ele ouve. Característica de servo, ele ouve. Ele não escuta apenas. Tem muita gente que só escuta, né? O servo ouve. O que é isso, pastor? Ouvir diz colocar em prática. Por isso que na Bíblia está escrito: quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Você tem ouvido? Então vá além do escutar. Ouça, pratique, obedeça, execute o que a palavra de Deus orienta. Vou fazer uma perguntinha só para os irmãos que vieram orar aqui. No nosso olhar julgador, nós que estamos aqui hoje, vamos orar. Glória a Deus. O que é que a gente acha de Eli como líder? Será que um homem que não foi capaz de educar os seus filhos era um líder tão bom a ponto de liderar um homem como Samuel? A maioria de nós diria que não, né? Eu desafio alguém a encontrar na Bíblia Samuel questionando a liderança de Eli. Sabe por quê? Porque servo não questiona a liderança. Servo, quem tem identidade de servo, sabe que um ser supremo conduz a sua vida. É por isso que Jesus nos ensina a sermos verdadeiros doulos, servos de orelha furada. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra várias ocasiões em que quem não quis assumir a liderança de servo e afrontou a liderança foi penalizado com a mão forte do Deus Todo-Poderoso. Então, Samuel crescia. Lá no versículo 19, a Bíblia vai dizer que Samuel crescia e o Senhor era com ele. E Samuel só crescia porque tinha identidade de servo e executava o chamado de Deus na vida dele. Se você quer crescimento, seja servo e execute aquilo que Deus te entregou para executar, e tu serás abençoado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.